Olá, eu sou a Marisa, eu sou voluntária do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo. Essa casa fica localizada no bairro do Jardim São Paulo, na rua Antônio Guganes, 192. Como meta principal, a casa tem a preocupação de estar auxiliando as famílias mais necessitadas. Todas as famílias que lá recebem cesta básica, elas são cadastradas, verificamos a necessidade das cestas para que elas possam serem auxiliadas. Assim como nós temos um trabalho também com as pessoas que estão em situação de rua, e eles também são auxiliados com roupas, com alguns donativos de alimento. E toda a nossa to, toda doação que nós recebemos, né, da parte de alimento é destinado para isso. Então nós pedimos todos aqueles que puderem nos auxiliar para que nós possamos compor a nossa cesta básica, que possam estar fazendo isso por todos nós, né? A espiritualidade agradece muito a todos. E também pedimos para que nos sigam nas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Facebook. Sabemos o quanto que é importante as nossas inscrições nessas redes, porque elas acabam nos auxiliando, não só a nós, mas como todas aquelas pessoas que estão passando por alguma necessidade e que precisam, de alguma forma, ouvirem uma palestra, ouvirem uma palavra que venham lhe dar um acalento aos seus corações. Apresentações feitas, nós vamos agora então darmos início aos estudos do livro Caminho, Verdade e Vida. Esse livro ele foi psicografado pelo Chico Xavier e foi ditado pelo Espírito de Emmanuel. E nós estamos na lição 12, Educação no Lar. Bom, a gente sabe da importância que são os lares para todos os espíritos, né? Nós sabemos que no plano espiritual nós já escolhemos os nossos lares, escolhemos os nossos pais, a nossa família, e é assim que nós vamos então tentarmos verificar, né, ver como é que se procede todo esse estudo, todo esse encaminhamento, toda essa preocupação. O lar é o nosso primeiro espaço de amor, é o nosso espaço de união. E é esse lar que os pais se comprometem a receber os filhos, principalmente aqueles espíritos que em alguma encarnação tiveram algum desafeto, tiveram algum problema e se comprometem a auxiliar esse espírito para que ele consiga fazer a sua evolução, né? E a leitura começa assim: Vós fazeis o que também vistes junto ao vosso Pai? Jesus, João, capítulo 8, versículo 38. Bom, mas o que será que Jesus está nos falando aqui, né? Quando ele fala, se nós estamos fazendo tudo aquilo que nós nos comprometemos ao nosso Pai. Sabemos quem é o nosso Pai, que é Deus. Então, será que nesse momento que nós estamos recebendo esses espíritos, nós estamos respondendo, fazendo tudo aquilo que nós nos comprometemos lá no plano espiritual? Vamos pensar nisso, né? Se é necessário, se nós estamos realmente fazendo com que o nosso lar seja um lar acolhedor, né? Porque o lar que Jesus nos fala não é um lar físico, muito pelo contrário, mas sim um lar de união de corações, corações esses envolvidos. Esse pai, essa mãe, eles estão nesse papel, neste momento,
para favorecer a evolução do espírito que eles vão acolher como filho. Então é isso que Deus nos pergunta, é isso que Jesus nos questiona. Nós estamos fazendo tudo certo? Nós estamos acolhendo? Nós estamos ajudando? Como é que nós estamos interagindo? Como nós estamos fazendo, né? E a leitura, ela começa assim: preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, olvidando-se pouco a pouco os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. A coletividade, porém, cedo ou tarde, será compelida a reajustar seus propósitos. Bom, o que será que Emmanuel nos fala aqui? O que será que ele quer nos dizer? A primeira coisa que ele nos chama a atenção é se nós estamos colocando limite na educação desse espírito. Porque já é o espírito que vem com algumas já com algumas dificuldades de relacionamento, já é um espírito que vem com alguns problemas emocionais, com alguns problemas físicos, então já vem com algumas dificuldades. E como está sendo a postura dos pais? O que será que os pais estão fazendo para que esse espírito consiga ter a sua evolução, né? Porque os pais se comprometeram a fazer isso lá no plano espiritual. Então, como será que está sendo, né? Como será que está sendo os limites que estão sendo colocados? Será que os pais estão colocando os limites corretos ou não? Ou estão deixando os filhos fazerem aquilo que eles bem entendem? Que eles não estão se preocupando se essa criança está tendo amor, se ele está ensinando, porque ensinar e dar amor é muito difícil, porque exige correções e tudo que é corrigido é complicado, porque se eu corrijo, eu tenho que dar exemplos. Se eu corrijo, eu preciso mostrar como é o certo. E eu mostro através de exemplos. Então, é isso que Emmanuel vem nos colocando, né? E ele ainda nos diz assim, que a criança precisa ter uma liberdade, porque ela precisa estar tendo todo um conhecimento, ela precisa estar tendo a sua evolução. Então, para isso, essa criança realmente necessita de uma grande liberdade, mas tem que ser uma liberdade vigiada, não é? E é vigiada por quem? Pelos pais, por aqueles que se comprometeram a auxiliar o filho. Então é por eles que ela tem que ser vigiada. São eles que têm que estarem observando, verificando se essa criança está evoluindo como espírito ou está estacionando. Então, Emmanuel, nesse primeiro parágrafo, ele vem e nos chama a nossa atenção para essa situação, para a nossa postura, nossa como pai, como mãe, para que nós possamos auxiliar essa criança. E aí ele continua: os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criança. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam maus pais, entre os quais o peso de longos sacrifícios conseguem manter na invigilância coletiva a segurança possível contra a desordem ameaçadora. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação em Deus. O homem ou a mulher que desejam, ao mesmo tempo, os pais e
gozadores da vida terrestre, estão cegos e terminarão os seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Bom, olha aí que outra colocação importante, né? Porque os pais têm muita importância na educação dos filhos. Eles são os primeiros mentores. Eles são aqueles que vão estar ensinando aos filhos todos os valores da vida, como educação, como respeito. Respeitar ao próximo. Olha a importância disso, né? Ensinar a dar amor à natureza, dar amor aos animais, dar amor aos mais velhos. Então, tudo isso passa pelo ensinamento dos pais. E toda essa educação, ela é feita através de exemplos que as crianças olham nos pais. Por isso que a gente fala, né, que os pais são os espelhos dos filhos. Porque tudo que os pais fazem, os filhos farão. Então, é importante que os pais se vigiem, que percebam se na frente dos seus filhos eles estão fazendo as coisas corretas. E isso tem que ser já na primeira infância, já quando ele é pequeno. Então, aqueles pais que têm por hábitos fumarem, que têm por hábitos beberem, tenho certeza que os filhos vão achar que esse vício é um vício importante, que se os pais fazem, eles também farão. Não estou dizendo aqui que os pais não façam, eu estou dizendo que os pais precisam se policiar mais e não terem essas práticas na frente dos filhos, para que eles não absorvam desde pequenos esses vícios como sendo algo que possa fazer parte da sua vida. Então, e outra coisa importante, né, é o respeito. Então, aqueles pais que não respeitam as pessoas que estão numa situação inferior economicamente, os filhos também não vão respeitar. Aqueles pais que não respeitam no trânsito, os filhos também não vão respeitar ninguém, porque eles vão se achar no dever de estar sendo iguais aos pais. Olha, já imaginou? Pensem o quanto que é difícil a tarefa de ser pai, de ser mãe, né? É uma tarefa que Deus nos dá, porque o quanto que é importante nós estarmos educando e criando seres para a sociedade. Bom, se a criança vive em um lar corrompido, desajustado, provavelmente ela crescerá achando que esse é o exemplo de lar. Então, olha aí, hein? Quando a gente não vê o espaço, né? O espaço coletivo da casa. Então, quando nós não respeitamos a nossa sala de estar, ali a gente discute, ou na mesa das refeições, a criança também vai achar que isso é comum. Então, aonde há criança, há educação. Então, eu tenho que examinar se eu estou realmente fazendo o correto. Não estar discutindo na frente de filhos, né? Para que ele perceba que o seu lar é um porto seguro. Porque a criança ainda não consegue discernir que quem discute é o casal e não os pais. Então, para ele se torna difícil isso. E muitas vezes presenciar discussões abala muitas crianças. Eles acabam assumindo uma postura difícil. Eles acabam tendo algumas doenças até psicossomáticas. Tá? Vou tomar uma aguinha aqui. Então, gente, vamos presenciar, né, a necessidade que é nós oferecermos à criança um lar tranquilo, um lar amoroso, um lar onde
ele consiga se sentir seguro. É no momento da formação do caráter, que é no momento da infância, a primeira infância, né? Que a criança precisa de bons exemplos dos seus pais, que corrijam seus erros. Ela vai precisar de muito amor, ela vai necessitar de limites, porque é esse amor, são esses limites que vão dar a essa criança o seu porto seguro que ela tanto precisa. E se ela se sente uma criança forte em casa, que ela sinta que ela tem pais onde ela possa confiar, que são os seus pais, amigos, verdadeiros amigos, ela é uma criança segura, equilibrada. Então, daí a importância para ela, nesse momento, de ter os seus pais convivendo nessa fase tão tranquila, né? Poder sair, poder brincar com ela, saber que ela é importante. Não os meios de comunicação, não a tecnologia do celular, que o importante é aquele serzinho humano que nós, como pais, nos comprometemos a auxiliar a sua evolução espiritual. Bom, e aí Emmanuel continua. Debalde se improvisarão sociólogos para substituir a educação no lar por sucedâneos abstrusos que envenenam a alma. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus acima de tudo, consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre limitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. Bom, olha aqui que importante que Emmanuel vem nos falando, né? Que a primeira infância é o período de ajuste do espírito. Então é ali que a criança vai estar absorvendo todos os ensinamentos. Então essa criança, nesse momento, ela vai precisar dos seus pais. Ou seja, os pais não vão poder terceirizar a sua educação. São eles que vão ser o suporte para os seus filhos, para eles poderem evoluir. Geralmente, esses pais, por uma questão econômica, ou então por alguns compromissos sociais, por algumas vaidades, eles têm por hábito terceirizarem os seus filhos para outros estarem cuidando. E aí é um perigo muito grande, porque esses pais se comprometeram a educar os filhos e os filhos vão estar cobrando deles, tá? É essa situação. E aí, quando os pais têm essa postura, muitas vezes, para eles conseguirem assim suprir a sua ausência, o que eles fazem? Eles vão estar comprando os filhos. É isso mesmo. Eles vão estar comprando. E aí eles compram com brinquedos muito caros. Quando eles são maiores, eles vão comprar com viagens. Ou então eles vão comprar com presenteando com um celular da mais alta tecnologia, mas tenho certeza que nada disso supera a alegria do filho poder estar ali do lado do pai, poder estar conversando, poder estar passeando, poder estar brincando com o seu filho. Né? Então, essa educação, ela não pode, em hipótese alguma, ela ser terceirizada, porque quando ela é terceirizada, nós vamos responder por isso lá na frente. Nós vamos ser cobrados, porque nós não fizemos o nosso papel, que foi de ajudar aquele espírito a estar evoluindo. Nós não sabemos que nos comprometemos. Por isso que nós temos que fazer o melhor por essa criança que nós recebemos.
porque nada supera a ausência dos pais, nada. Não é nenhuma viagem, não é nenhuma tecnologia avançada que vai superar a ausência dos pais, né? Então, nós temos que estar atento a isso. E aí, Emmanuel termina assim: ouçamos a palavra do Cristo, e se tendes filhos na terra, guardai a declaração do Mestre como advertência ao seu filho. Né? E o que ele vem nos falando, a gente encontra essa resposta no livro dos Espíritos, na questão 582. Aqui Kardec pergunta aos Espíritos: pode-se considerar a paternidade como uma missão? Olha a pergunta. E olha o que os Espíritos respondem: é, sem contradita, uma missão. É ao mesmo tempo um dever muito grande. É que obriga mais do que o homem pensa sua responsabilidade pelo futuro. Então, olha, a paternidade ela é vista como uma missão, porque é essa paternidade, e aqui quando eu digo paternidade, eu estou falando de pai e mãe. Então, quando nós falamos nessa paternidade, nós estamos querendo dizer da importância dos dois em educar o filho para uma sociedade melhor, para uma sociedade mais humana, para uma sociedade mais amorosa, mais digna. Então, os pais educam não só para eles, eles educam seus filhos para a vida. O que nós queremos dos filhos? O que pretendemos? Que tipo de cidadãos que nós queremos? Eu não quero dizer que os pais devam estar educando seus filhos daquela forma rígida que foram feitos há séculos atrás. Não, não é isso. Nós pedimos que os pais eduquem os seus filhos com mais amor, que deem sim liberdade, mas uma liberdade vigiada, uma liberdade controlada. Toda a criança, ela gosta de saber que os pais a amam. Então ela gosta de ter ali o seu controle. Ela gosta de saber que ela não pode frequentar alguns espaços porque ela ainda não tem uma determinada idade para aquilo. Então toda criança gosta de limites, assim como nós adultos gostamos de limites. As crianças também gostam. Então vamos pensar o que nós queremos. Que tipo de cidadão que nós estamos educando, né? Para que nós não venhamos a ter um arrependimento maior na nossa vida futura. E vamos agora então, terminando a nossa conversa de hoje, e vamos agradecendo a Deus, pedindo imensamente a espiritualidade que possa nos envolver, a nós, aos nossos filhos, para que possamos realmente cumprirmos tudo aquilo que nós nos comprometemos no plano espiritual. Muito obrigada a todos. Fiquem em paz.